Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. Sábado, dia do estudo das parábolas de Jesus. Vamos aprofundar mais um pouco, vendo de ângulos diversos a parábola do semeador, que começamos no sábado anterior. Mas é preciso que busquemos outras fontes para irmos compondo e sedimentando esse aprendizado desse ensinamento tão profundo que podemos colocá-lo como a base. A parábola do semeador é a base de todas as parábolas, porque nós estamos semeando o tempo todo. E não temos como evitar a colheita daquilo que estamos semeando. Somos semeadores, mas semeadores do quê? O que estamos semeando para nós e para o nosso entorno? Então, temos toda aquela parábola que vimos, tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outra a 60, outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus nos relata esses ensinamentos de Jesus. Buscando então umas análises para que essa compreensão se clareie para todos nós. A semente citada no Evangelho retrata os ensinamentos de Jesus contidos no seu Evangelho. Os diferentes locais onde a semente foi semeada simbolizam a diversidade evolutiva dos seres humanos. O semeador é Jesus, nosso orientador maior, guia e modelo da humanidade terrestre. Como está, não é? Já comentamos tantas vezes, como está lá no Livro dos Espíritos. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída em pedregulhos, nenhum fruto dá. São as pessoas que não dão a menor importância ao Evangelho. Falar para elas sobre o Evangelho seria até trazer desconforto. Não têm o menor interesse. Estão muito distantes psiquicamente desse universo, dessa bênção que para tantos outros já foi alcançada. Então, esse tipo de comportamento simboliza a semente jogada em terras pedregosas, Então, quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta, e como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Emmanuel, então, nos fala: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns.
Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Então, belíssimo ensinamento de Jesus, né, nos colocando que Ele é o nosso caminho permanente para o divino amor, que é para Deus, né, e que junto dele seguem esperançosos todos os de boa vontade, todos os que abraçam sinceramente esse roteiro santificador, né? E essa semente santificante virá sempre. A vida vai nos colocando situações em que essas sementes podem ir germinando. Isso quando percebemos que Ele é o nosso caminho, né? Num dado momento, ali na parábola, tendo saído Jesus naquele dia, estava sentado junto ao mar. A expressão tendo Jesus saído de casa revela a incansável dinâmica da forma dele agir. Levantar-se, sair, dirigir-se, entrar, chegar, etc. E uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Refletindo, vemos que o ato de sair de casa não se resume à mera rotina externa. Simboliza também a saída de nosso casulo mental. Então, existe ação, vamos entender, ação propriamente dita, que vamos nos dirigir, entrar, chegar, fazer, né? Aquilo que estamos entendendo como algo positivo. Mas não é só essa dinâmica do movimento físico. Ele coloca, podemos também analisar, né, que esse sair de casa não se resume à mera rotina externa. Simboliza também a saída de nosso casulo mental, onde costumamos permanecer recolhidos, às vezes, por séculos, no culto do egocentrismo, e de onde necessitamos afastar-nos sob novos fundamentos para cultuar os legítimos valores da vida. Então, é nos despojarmos dessas amarras, é sairmos, né, desse casulo mental cristalizado, como ficamos cristalizados numa maneira de pensar. E não queremos abrir mão dessa maneira de pensar. Como é difícil a mudança, né? Então, aqui é um grande alerta, né? Tendo Jesus saindo de casa, não só a parte física do ato, do movimento, mas também abrir, sair, né? Abrir essa nossa casa mental para sairmos desse casulo mental. O que é o casulo? É aquele tempo que fica ali, né? Preso até que desperte, até que desabroche. Mas por quanto tempo vamos ficar presos? Porque uma coisa é estar preso aguardando um movimento para despertar daquele casulo. Outra coisa é estar ali por comodismo, fechado, preso, cristalizado nas ideias. A outra informação do versículo: estava sentado junto ao mar. Revela o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão necessitada. Esse local pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação individual. Tais ocorrências se manifestam nos acontecimentos corriqueiros no dia a dia da existência e representam bênçãos oferecidas pela bondade superior, mas que dependem da capacidade de a pessoa ver e ouvir
para saber aproveitá-la com êxito. É muito interessante que é nessa parábola, em outros momentos também, mas aqui Jesus frisou: quem tem ouvidos de ouvir, ouça, quem tem olhos de ver, veja. Então estejamos atentos, né? Porque só compreenderemos esse movimento ascensional para o alto, semeando o que há de melhor, né? Selecionando as sementes para esse cultivo. O que seria selecionar as sementes? E cuidando da nossa casa mental, para termos só sementes valorosas. E que elas possam germinar dentro do nosso coração, não é? Para isso temos que ter esses ouvidos de ouvir essas palavras, ouvir esse ensinamento, acatar este caminho que foi desbravado por Jesus. A outra informação: estava sentado junto ao mar, como estamos vendo, né? Revela o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão necessitada. Esse local pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge o momento da circunstância momento ou circunstância favorável à renovação individual. Tais ocorrências se manifestam nos acontecimentos corriqueiros no dia a dia da existência e representam bênçãos oferecidas pela bondade superior. Assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Nos revela um episódio perfeitamente natural na vida de um habitante de uma cidade próxima ao Tiberíades. O local junto ao mar, porque normalmente era em Cafarnaum que eles ficavam pescando, que era a parte que havia mais peixes, né? Então, as barcas ali dos discípulos eram jogadas ao mar ali em Cafarnaum, justamente onde morava Pedro, né? Bem próximo a Tiberíades. Então, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Nos revela um episódio perfeitamente natural na vida de um habitante de uma cidade próxima ao Tiberíades. O local junto ao mar indica, para os que ouvem o chamamento ao trabalho de realização espiritual, o ponto adequado para se viverem novas experiências. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários, consoante a manifestação da lei de causa e efeito. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, tanta gente chegou que ele entrou no barco para ficar mais visível a todos, né? Porque ele ali já um pouco ali nas águas, no barco, seria mais fácil que todos o vissem. Então, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Eis aqui um atestado fiel das ações de quem possui autoridade moral. Percebemos que todo coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem, ajunta outros corações em torno de si, sem restrições de qualquer natureza. Desta forma,
a multidão carente de segurança e amparo aproxima-se de Jesus, atraída pela sua poderosa vibração de amor, porque ele funcionava como um ímã, um dínamo que gerava amor, né? Na sua maior expressão de pureza. Então é claro que vinham de todos os lados aqueles sedentos de sentir-se, né, envolvidos por essas dúlcidas vibrações. Da mesma forma, os princípios da caridade nos indicam que os laços de família são importantes nas atividades de auxílio e cooperação com Cristo. Sendo assim, é normal sejamos solicitados, buscados. Como a caridade extrapola qualquer horário para ser exercida, é imperioso manter o espírito pulsando na cadência da doação, porque o amor, sustentáculo do universo, pulsa em ritmo de eternidade, onde quer que se manifeste. A doutrina espírita nos auxilia esclarecendo. Então, o que está sendo colocado aqui nesse estudo? Que os princípios da caridade nos indicam que os laços de família são importantes nas atividades de auxílio e cooperação com Cristo. Um grande ensinamento, porque muitas vezes podemos nos sentir muito bem nas atividades beneficentes, nas atividades de trabalhos espirituais, numa casa espírita, como no nosso caso, mas muitas vezes focamos lá, nos entregamos ao trabalho, mas nos descuidamos do que aprendemos sempre, desde que pisamos na casa, né? E evidentemente que em todas as casas espíritas aprenderemos, a caridade começa no lar. Então não podemos nos descuidar e não podemos deixar de perceber que os laços de simpatia são poderosas fontes de atividades de auxílio e cooperação com Cristo, né? A vida pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio de cooperação em todos os seus planos. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Quantos ensinamentos, né? Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Então não podemos nos descuidar, nos desarmonizar dessa harmonia, dessa sinfonia, porque há muitos que estão em sinfonia, ou seja, em sintonia harmoniosa com o plano espiritual. Não nos desarmonizemos. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais felizes e mais gratificantes na condução da própria existência. A frase seguinte mostra que Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua posição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. Estava em pé, isto é, pronta, preparada para aprender com segurança. E falou-lhe Jesus de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. A utilização de parábolas para ensinar
indica que Jesus se encontrava perante uma multidão heterogênea, imbuída do desejo de crescer, mas ainda despreparada para absorver verdades espirituais em toda a sua plenitude. O estudo por parábolas lhes atendia às necessidades imediatas, preservando, porém, as orientações superiores, sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Eis que o semeador saiu a semear. É a expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diferentes solos humanos, uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. Então, focarmos a necessidade de trabalharmos, porque justamente é um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado. O verbo sair implica significativa dinâmica operacional. Semear o Evangelho, independentemente dos solos e das circunstâncias, sem aguardar resultados dessa semeadura. Para tanto, isso é importante, até vamos dar uma parada. Semearmos nos solos, nos mais diversos solos, Vamos semear em nós mesmos, Mas também, quando conhecemos um pouco, podemos ajudar também essa semeadura junto daqueles que estão mais perdidos, Então, semearemos ali em vários solos, mas os resultados pertencem a Deus. Ou seja, é fazer a nossa parte e o resultado vai vir na hora certa, pertence a Deus, não a nós. Para tanto, é preciso abrir as portas do coração e sair do casulo cristalizado das conveniências, alimentadas e realimentadas ao longo dos tempos, como nos cristalizamos, como nos perdemos nas conveniências, naquilo que nos interessa, naquilo que nos é mais leve, naquilo que nos é mais agradável, naquilo que nos traz um resultado mais imediato. E assim vamos nos descuidando e nos esquecendo do verdadeiro objetivo, do verdadeiro sentido das nossas vidas, Alimentadas essas conveniências, alimentadas e realimentadas ao longo do tempo. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Esse tipo de solo ou local onde as sementes caíram, simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Estamos percebendo que estamos repetindo, para que consigamos alcançar, assimilar a riqueza, a profundeza desses ensinamentos e mostrando o leque de interpretações. Aqui acabamos de ver que a semente que é jogada ao pé do caminho pode estar se referindo àqueles que permanecem à margem das orientações. O que são as orientações? Quantas vezes abrimos o Evangelho ao acaso? Aquela página foi aberta, nos auxiliaram a abrirmos aquela página do Evangelho, nos auxiliaram a abrirmos aquela página de textos, de mensagens, e entendemos, conforme vamos lendo, muitas vezes, isso é para o meu irmão, isso é para o meu marido, isso é para a minha esposa, e vamos desprezando tudo aquilo que nos chega, que está sendo direcionado a nós, mas nós vamos colocando para os outros porque não queremos admitir as nossas falhas,
Aqui vemos, então, nessa situação, vemos os indiferentes, achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. São pessoas que, alheias, ouvem falar do Evangelho, mas que se mantêm indiferentes aos seus ensinos. Guardam em si a promessa de produzir, quando as provações ou o conhecimento lhes marcarem a existência. Independentemente do indiferentismo humano, o semeador continua na sua missão de semear, oferecendo oportunidades a todos os que estiverem dispostos a conhecer o Evangelho. O texto fala que as sementes caídas ao pé do caminho serviram de alimentos às aves. Não chegaram, pois, a germinar. Ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. E como temos visto materialistas, né? Embora, como já falamos de outras vezes, o brasileiro tem uma tendência a buscar o espiritual, essa onda de materialismo dos últimos tempos que se fez presente nos meios acadêmicos, ela tomou conta, né? E alcança justamente o jovem. Daí o número tão crescente de materialistas, daí o cuidado que as famílias precisam ter para ir desconstruindo aquilo que eles ouvem lá fora. Então, muitos pais ainda não perceberam esse processo que está acontecendo já há um bom tempo, desde que se fez presente nos métodos pedagógicos, né? Se fez ali presente nas academias o marxismo piagetano. Então, a forma pedagógica de se ensinar está baseada nas ideias materialistas, né? Sem esse lado do sentimento, sem esse lado do espírito. Diferentemente de Pestalozzi, o grande educador, o primeiro a abrir este campo, né? Esse universo da pedagogia moderna, e como ele trazia ali o corpo e a alma, ele não compreendia uma pedagogia que não fosse do amor e do afeto. Então, pensarmos muito que esses ensinamentos que vieram para nos auxiliar, né, no processo da educação do espírito, eles acabam sofrendo uma avalanche de ideias contrárias, totalmente materialistas. Então, que tomemos posse desses conhecimentos, que nos inteiremos do que se passa, né? E é isso, por enquanto, vamos ficar com essas meditações, com essas reflexões, muito a pensar, muito a conversar com os nossos jovens, entender como pensam, entender em que fontes estão bebendo, entender quem eles admiram e o que essa pessoa está passando nos bancos escolares, que tipo de filosofia está sendo levado ali aos nossos filhos. Então, tudo isso é papel dos pais, né? E é papel dos educadores abrirem a sua mente, compreendendo que não existe aprendizado sem um vínculo de amor entre educador e educando. Então, vamos refletindo sobre tudo isso.
e que fiquemos em paz.